Quem ganha com o sistema de ônibus do DF? Senta aí que hoje eu vou abrir a caixa preta do sistema de ônibus do Distrito Federal. Mais de 5,5 milhões de reais por dia. É isso que o GDF repassa para 5 empresas de ônibus da capital. São quase 3 bilhões de reais por ano. Agora, se tem tanta grana, por que ele ainda é um dos serviços mais mal avaliados pela população? Em 2011, o GDF abriu uma concorrência para selecionar as empresas que iam operar o sistema de ônibus. Fatiaram o DF em 5 grandes pedaços. Os vencedores: Piracicabana, Pioneira, Urbi, Marechal, Expresso São José. Cada empresa ganhou um território para operar. Esses contratos foram assinados entre 2012 e 2013, com validade de 10 anos com possibilidade de prorrogar caso tudo estivesse ocorrendo bem. Agora eu te pergunto, tá tudo correndo bem? Não, não tá. Eles prorrogaram mesmo assim? Claro que sim. Para piorar, o GDF segue pagando cada vez mais para as empresas. Só em dezembro de 2020 foram 33 milhões para Piracicabana, 42 milhões para Urbi, 35 milhões de reais para Pioneira, 28 milhões de reais para Marechal e mais 34,8 para Expresso São José. E além disso, tem mais 50 milhões de reais que a gente deixa na catraca. Mas, Múcio, por que o governo manda tanta grana para eles? Por conta do modelo de contrato escolhido. Aqui no DF, o cálculo do valor pago às empresas é feito pela seguinte fórmula: tarifa técnica vezes passageiro. O que é tarifa técnica? Quase ninguém sabe. E eles fazem isso de propósito. Tarifa técnica é o valor que eles dizem que custa de verdade uma passagem. Um cálculo nebuloso para cobrir combustível, salário, manutenção, frota, garagem, depreciação e também a remuneração do capital investido. Ou seja, quando você deixa na catraca 2,70, 3,80 ou 5,50, não é só isso que as empresas recebem. O governo complementa com grana que vem do seu imposto. Qual que é o problema disso? Ninguém sabe de verdade quanto que custa essa tarifa técnica, porque simplesmente não existe transparência. De 2019 para cá, o GDF não para de aumentar o valor da tarifa técnica. Segundo o Ministério Público, aumentos desproporcionais e ilegais. Em 2024, a CDF comprovou que as empresas de ônibus não estavam compartilhando os dados sobre as suas viagens. Ou seja, até hoje a gente não sabe dizer se os ônibus cumpriram as viagens, se o GPS está funcionando, se os horários foram respeitados e principalmente qual foi a qualidade do serviço prestado. O governo segue pagando bilhões sem saber exatamente o que está recebendo. Agora, como corrigir isso? Primeira coisa, transparência total. Os dados têm que estar na mão do governo e não só na mão da empresa. Segunda coisa, mudar a lógica da remuneração. Volta lá na fórmula de pagamento: tarifa técnica vezes passageiro. Se isso daqui é um valor fixo, qual que é a única coisa que vai impactar a remuneração das empresas? O tanto de passageiro que ela transporta. Para a empresa, quanto mais gente ela conseguir enfiar dentro do menor número de ônibus, melhor. Menos custo para ela, mais pagamento do governo. E isso é exatamente o oposto do que a gente quer. O passageiro quer ônibus mais vazio, frequente e pontual e que chegue rápido onde ele precisa ir. Mas se nada disso daqui impacta na remuneração da empresa, por que ela se preocuparia com isso? Para resolver isso, a gente precisa fazer com que a opinião dos passageiros possa afetar a remuneração das empresas. O ônibus está lotado, você reclama, remuneração reduz. A linha não te atende, o ônibus quebrou, não passou, tá sujo, mal conservado, menos grana na mão da empresa. É assim que o serviço começa a melhorar. Muita gente diz que não tem como mudar isso. Mas quando falam isso, a gente precisa se perguntar: por quê? Quem ganha com o sistema de ônibus do DF? Hoje o transporte público está reduzindo o tempo que a gente gasta para fazer as coisas, ou ele está roubando o tempo mais precioso que a gente tem? E aí, qual a tua opinião sobre busão no DF?